Olá pessoal! Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, vamos explorar um dos casos mais intrigantes da história moderna, o caso de Atlov Pass. Vamos embarcar nessa história que intriga pessoas no mundo todo e tentar entender o que aconteceu para que esse caso seja rondado por tantos mistérios. O caso de Atlov Pass é um mistério que aconteceu na Rússia em 1959. Um grupo de 9 estudantes, todos com experiência em esqui e escalada, decidiram fazer uma expedição ao norte da Rússia, e foram liderados por Igor Dyatlov, um jovem estudante de engenharia que tinha 23 anos na época. A expedição tinha como objetivo escalar o Monte Otorten, na Cordilheira dos Montes Urais, uma região selvagem e remota. O grupo era composto por 9 jovens entusiastas do esqui, a maioria dos quais estudava na Universidade de Ural em Ekaterimburgo. O grupo partiu para sua expedição em 23 de janeiro de 1959, partindo de Vizhai, uma pequena aldeia no distrito de Sverdlovsk. Depois de algumas semanas, o grupo não entrou em contato com seus familiares e amigos, o que causou grande preocupação. Então, uma equipe de busca e resgate foi enviada para procurá-los. Depois de alguns dias de busca, eles encontraram a tenda do grupo cortada com os cortes indicando que foram feitos de dentro para fora, mas sem sinal dos estudantes. O que aconteceu com eles era um mistério. A equipe de busca e resgate continuou a procurar e eventualmente encontrou os corpos dos estudantes. Eles estavam espalhados pela área em torno da tenda, e a cena era bizarra e perturbadora. Alguns dos corpos estavam nus, outros tinham ferimentos muito graves e um dos estudantes tinha a língua arrancada. Os médicos legistas que examinaram os corpos disseram que eles morreram de hipotermia, mas isso não explicava todos os ferimentos estranhos e a cena do crime em geral. Os corpos foram encontrados em 3 locais diferentes, a uma distância de 300 a 1.500 metros da tenda. Os primeiros corpos foram encontrados em um local próximo à tenda, onde havia pegadas na neve indicando que os estudantes saíram em pânico e correram em direção à floresta. A tenda estava rasgada e os pertences dos estudantes, incluindo seus sapatos e roupas, ainda estavam dentro, indicando que aquilo que os assustou causou tanto pavor que fez os jovens experientes correrem para fora da tenda sem ao menos pegar as devidas proteções. A cena era estranha e deixava muitas perguntas sem resposta. Mais tarde, outros corpos foram encontrados perto de um pequeno riacho, a cerca de 500 metros da tenda, em um local com mais pegadas na neve. Alguns dos corpos estavam vestidos com roupas que pertenciam a outros membros do grupo, o que sugere que eles estavam tentando se aquecer em meio a uma situação de emergência. Alguns tinham ferimentos graves, como fraturas no crânio, mas não havia sinais de luta ou violência. O corpo final foi encontrado em um local ainda mais distante, a cerca de 1,5 km da tenda, em uma posição estranha. Senon Zolotaryov, um dos estudantes, foi encontrado com várias costelas quebradas e uma perfuração no peito. A causa de sua morte é desconhecida e sua posição no local sugere que ele tentou retornar à tenda sozinho. Desde o momento em que os corpos foram encontrados, surgiram várias teorias sobre o que aconteceu com os estudantes. Algumas pessoas sugeriram que um ataque de animais selvagens, como um urso, poderia ter sido a causa da morte, mas isso não explicaria alguns dos ferimentos e as condições estranhas do local. Alguns pesquisadores também consideraram a possibilidade de um ataque militar secreto, devido a um aparato utilizado pelos militares russos ter sido encontrado no local, e também devido a uma investigação nos arquivos oficiais do governo apontar que os militares estiveram no local cerca de 15 dias antes do acidente, e cerca de 19 dias antes de encontrarem os corpos dos estudantes. Mas nenhuma evidência concreta foi encontrada para apoiar essa teoria. Outra teoria popular é que os estudantes foram mortos por alienígenas ou alguma outra força paranormal, devido a imagens registradas pelas vítimas mostrarem o que parecem ser luzes no céu. Algumas pessoas acreditam que os estudantes foram abduzidos ou experimentados por uma força desconhecida, o que explicaria alguns dos ferimentos incomuns, como a língua arrancada de um dos estudantes. No entanto, essa teoria é amplamente rejeitada pela comunidade científica e carece de evidências sólidas. Há também uma teoria muito interessante, que trata do Menk, que seria o equivalente ao Yeti para o povoado Mansi que habita próximo aos Montes Urais. Embora seja uma teoria fantástica,
Essa hipótese explica não só o pânico dos estudantes, como também os ferimentos encontrados nos corpos, principalmente a questão do sumiço da língua em uma das vítimas, pois o povo Mansi acredita que o Menk tem preferência por partes moles como o pulmão ou a língua. Além disso, essa teoria também se sustenta com algumas pessoas que viram as barracas quando elas foram achadas, e elas afirmam ter visto grandes pegadas, que foram omitidas do relatório final do governo, além também de um bilhete escondido nos arquivos oficiais do governo, que dizia: agora sabemos que o Menk existe. Desde a morte dos estudantes em 1959, várias investigações foram conduzidas para tentar resolver o mistério do caso de Dyatlov Pass. Em 2019, o Ministério Público da Rússia anunciou que iria reabrir o caso para investigação. Eles sugeriram que as últimas descobertas em tecnologia e ciência poderiam ajudar a resolver o mistério que permanece sem resposta por tantos anos. Alguns pesquisadores também tentaram recriar as condições do local para tentar entender o que poderia ter acontecido com os estudantes. Uma equipe de cientistas russos usou modelos de computador para simular o clima e a geografia da área, além de recriar as condições em que os estudantes estavam. Outra equipe de investigadores também coletou amostras de tecido dos corpos dos estudantes para tentar determinar se houve alguma exposição à radiação ou a substâncias tóxicas. Os resultados das análises não indicaram nenhuma evidência de radiação ou substâncias tóxicas, o que parece descartar a possibilidade de um ataque militar secreto. Uma das teorias mais prováveis levantadas após o caso ser reaberto é que os estudantes morreram como resultado de uma avalanche. A região em que eles estavam é conhecida por ter condições climáticas extremamente severas, com ventos fortes e muita neve. Algumas pessoas acreditam que uma avalanche pode ter sido responsável pelos ferimentos e pela cena estranha do crime. No entanto, outros pesquisadores mostram que há pontas soltas na hipótese, pois constataram que não havia evidência de uma avalanche na área, e a inclinação do local onde eles montaram o acampamento era de somente 28 graus, e o declive mínimo para a formação de uma avalanche na região seria de 30 graus. Mas a hipótese da avalanche ainda é muito forte, devido à existência das chamadas avalanches de placa, que são pequenos deslizamentos de neve, e isso explicaria bem a hipotermia dos estudantes, e também a causa das diversas fraturas caso fossem pegos desprevenidos pelo deslizamento, e a questão do sumiço da língua poderia ser explicada com algum animal que achou o corpo já sem vida após os acontecimentos. Mas embora essa hipótese seja a mais aceita, ainda deixa muitas pontas soltas, como o interesse do animal apenas na língua, ou o fato de algumas roupas dos estudantes terem sinais de radioatividade. Devido a isso, os próprios autores da teoria admitem não conseguir cobrir todos os detalhes do caso com suas hipóteses, mas ainda assim, é a mais aceita após a reabertura do caso. Apesar das investigações recentes, o mistério do caso de Dyatlov Pass permanece sem resposta definitiva e continua a intrigar pessoas ao redor do mundo. Muitas teorias continuam a circular, e é improvável que alguma delas seja provada ou descartada de uma vez por todas. O caso de Dyatlov Pass é um dos maiores mistérios não resolvidos da história, e as circunstâncias da morte dos 9 estudantes russos permanecem inexplicáveis até hoje. A cena estranha do crime, os ferimentos incomuns e a falta de qualquer explicação clara, deixaram os investigadores perplexos por décadas. Embora várias teorias tenham sido propostas ao longo dos anos, nenhuma delas conseguiu fornecer uma explicação completa e satisfatória para o que aconteceu naquela noite. As investigações mais recentes oferecem alguma esperança de que o mistério possa ser finalmente resolvido, mas é difícil dizer se isso será possível. Independentemente do que tenha acontecido, o caso de Dyatlov Pass é um lembrete sombrio das muitas coisas que ainda não entendemos sobre o mundo ao nosso redor. É uma história que continua a fascinar e a aterrorizar as pessoas, e que possivelmente permanecerá como um mistério para sempre. Se você gostou desse vídeo, comente sua opinião sobre o caso e qual das teorias mais faz sentido para você. Não deixe também de sugerir novos temas de vídeo, curtir e compartilhar com seus amigos para que mais pessoas saibam sobre esse caso tão intrigante. Obrigado por assistir e até a próxima!